Essa questão aqui, por exemplo, é uma questão bem elaborada e até bastante complexa. Vamos lá. Questão 3. A palavra macumbeirístico, você tem macumba, que é o radical. Macumba vai fazer a palavra macumbeiro. E macumbeiro vai fazer macumbeirístico. As palavras foram formadas aqui, né? A partir desse processo aqui. Então, na palavra macumbeirístico, você tem macumba, que fez macumbeiro. Então, aqui é macumba, mais o sufixo eiro. E macumbeirístico, que é macumba, mais eiro, mais ístico. São 2 sufixos, né? Colocados separadamente. E o radical. Então, olha lá. É formada a partir da junção das palavras macumba e beirístico. Claro que não, né? Ístico aqui é um sufixo. Então, errada. É formada a partir da adição do sufixo ístico diretamente ao radical macumbe. Aí, se fosse diretamente, ia ficar assim, ó, macumbístico. Se fosse diretamente, ia ser isso, macumbístico. Logo, está errada, não é diretamente. Só tirar um quadradinho aqui. Beleza? Então, é formada a partir da adição do sufixo ístico diretamente ao radical macumbe. Não, né, gente? Porque você tem macumba, fez macumbeiro, e macumbeiro é macumba, mais o sufixo eiro, mais o sufixo ístico. É formada a partir da adição do prefixo maqui, a palavra umbeirístico. Não, na verdade, o radical é macumbe mesmo. Aqui, ó, deixa eu tirar esse azinho aqui, que é o radical é assim. Então, isso aqui, errado, né? Possui a mesma quantidade de morfemas. O que são morfemas? São os elementos, tá? Então, morfemas aqui, ó, jornal mais ístico. Eu tenho 2 morfemas. Então, possui a mesma quantidade de morfemas da palavra jornalístico. Não, macumbeiro tem 3 morfemas, ó. Macumbeiro, macumbeirístico, agora 3 morfemas. São 2 sufixos e 1 radical. Então, errado. Apresenta relações de sentido com a palavra macumba e macumbeiro. Claro que sim, porque são palavras cognatas, ou seja, da mesma família etimológica. São palavras da mesma família. Então, elas são relacionadas pelo sentido, né? Bom, e no caso aqui dos morfemas, o que são morfemas? São os pedacinhos das palavras. Então, na verdade, eu estou olhando como é que uma palavra é constituída, quais são os componentes daquela palavra. Então, aqui, só para você ter uma ideia de morfema, tá? Melhor. Então, eu tenho vários elementos aqui. Eu tenho radical, afixos, que se dividem em prefixos
e sufixos. Eu posso ter vogal, sílaba ou consoante de ligação. Para ajustar, eu posso ter vogal temática, eu posso ter o que a gente chama de desinências, flexões das palavras, né? Então, flexões de gênero, número, pessoa também. Então, posso ter as desinências. Então, quando eu penso em morfemas ou elementos mórficos, que é a mesma coisa, e olha como é que o Instituto AOCP é variado, né, gente? Cobra um monte de coisa. Até esse conceito aqui, que é um conceito complicado. Então, eu posso ter todos esses elementos. Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, assim, ó, natalidade. Natalidade é natal mais i mais dade. O sufixo é dade, né? Então, aqui eu tenho radical. No caso aqui, é uma vogal de ligação e dade é um sufixo. Só te mostrando, porque se falasse assim, ó, liga diretamente, aqui não liga diretamente, tá vendo? Legalidade, o que eu vou ter? Legal mais i mais dade, mesma coisa, ó. Então, basicamente, vou ter aqui uma vogal de o quê? Ligação, fazendo esse papel aqui, os elementos mórficos dessas palavras. Ah, mas vamos pegar uma outra coisa. Orgulhoso, o sufixo é oso, tá? Então, eu tenho orgulho, que é o radical, mais oso, ó. Radical mais o que? Sufixo. Fotografia, o que vai ter? Foto mais grafia, radical, mais outro radical. Então, quando eu penso em elementos mórficos, eu estou olhando essas possibilidades. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, cantávamos. Verbo costuma ter um monte de elemento mórfico, ó. Cante é o radical, o a é a vogal temática, o vá é uma desinência modo temporal e o mos é uma desinência número pessoal. Cantávamos. Essa que vai ser a nossa o quê? Base. Então, desinência, vogal, radical. Por exemplo, cantávamos tem quantos morfemas? 1, 2, 3, 4. Então, 4 morfemas. Orgulhoso, 2. Fotografia, 2. Natalidade, 3. Legalidade, 3. Então, são as partes que compõem as palavras. Essa que vai ser a nossa lógica aqui. Então, quando ele falou assim, ó, morfemas em relação à palavra jornalístico. Jornal mais o sufixo ístico, 2 morfemas. No caso de macumbeirístico, você teria que ter percebido essa lógica aqui, ó, que a palavra, na verdade, ela sofreu sucessivas
derivações. Macumba fez macumbeiro e macumbeiro fez macumbeirístico. Credo, Deus me livre. Meu câmera Robson tá aqui falando que já... como é que... Acabou com a macumba. Eu nem acabo, nem mexo, nem nada. Respeito demais. Não, respeito, porque eu acho que, né, a gente tem que respeitar tudo nessa vida. Mas assim... Curto, não. 4... Mas respeito demais, né? Eu acho que cada um com a sua identidade faz todo sentido para alguns. Então, você está lá pensando no Instituto AOCP e numa questão de colocação pronominal. A respeito da colocação pronominal do texto, assinale a alternativa correta. Eu tenho lá assim, ó, e foi sendo assim, esponja que se enche e se comprime. Esse que aqui é um pronome relativo. Pronome relativo atrai outros pronomes, né? Então, quando eu pensar em pronome aqui, eu tenho que ele atrai. Então, nesse caso aqui, o que obriga a próclise. Então, caso obrigatório de próclise. Depois eu tenho assim, ó. Ele então começou a me enviar milhões... só para você ver aqui que não basta só analisar, tem que ler o que está escrito aqui, ó. O item em destaque pode ser colocado tanto antes quanto depois do verbo encher? Falso, né? Por que que é falso? É um caso obrigatório de próclise, beleza? Então tá errado porque o item só pode ser proclítico. Pronome relativo obriga a próclise. Ele então começou a me enviar milhões de textos. Enviar é um verbo no infinitivo. Com infinitivos, a colocação é sempre facultativa. Então, se eu tiver um verbo no infinitivo, a colocação vai ser sempre facultativa. Então, ele então começou a me enviar milhões de textos. O item em destaque não pode ser posicionado depois do verbo enviar. Pode. A colocação é sempre facultativa. Então, o que está errado é esse não. Pode ser. Então, ele pode ser deslocado para depois do verbo, tanto faz. Ele mesmo dizia que um dia iria sufocá-lo de vez. O que me fez proferir o dito conselho. Sufocá-lo está enclítico. Por que que é ênclise? Está depois do verbo. O que me fez, o me é próclise. Por que que é próclise? Está antes do verbo. E ele então me confidenciou. O item em destaque não pode ser colocado depois do verbo confidenciou. O que que acontece aqui? O então é um advérbio, funciona como palavra atrativa. Logo, é um caso de próclise, obrigatório de próclise. Logo, não pode ser colocado em outra posição. Aqui está falando que os itens apresentam a mesma posição. Não, né? Um é próclise e o outro é ínclise. Então, essa daqui deve ser a nossa resposta. Se é que posso dar mais algum conselho, o único que me ocorre que pronome relativo, próclise, inclusive é uma próclise obrigatória, né?
Ao vê-lo, vê-lo, ênclise. Aí tá falando assim, os itens em destaque apresentam a mesma colocação. Errado também. Então, nossa resposta, letra D, porque eu tenho um caso obrigatório de próclise. E logo o item não pode ser colocado depois do verbo confidenciou mesmo. Né? Nossa resposta aqui, letra D, de deve estudar. Bom, aí vamos aproveitar para revisar um pouquinho essa lógica de colocação pronominal. Quando a gente pensa em colocação pronominal, quase sempre, né, a sua banca vai se ater à questão do infinitivo, tá? Porque é um caso sempre o quê? Facultativo, e vai se ater também aos casos de próclise. Então, vamos pensar aqui em colocação pronominal. Começar com essas lógicas básicas. Então, casos proibidos. Início de frase. Após particípio. Após futuro do indicativo. No caso da sua banca, que aí eu vou colocar assim, ó, Instituto AOCP, após vírgula, ela vem considerando como caso que proibido. Ponto e vírgula também, né? E aí, gente, sou obrigada a dizer assim, como se observa em provas da banca, porque a regra não é bem assim, mas tudo bem, eu não estou brigando com a sua banca porque a gente tem que ganhar ponto, né? Então, após vírgula ou ponto e vírgula, e a gente já viu que isso aqui já caiu, né? A gente vai considerar isso como caso proibido, beleza? Então, o início de frase, obviamente, eu não posso falar assim, me falou a verdade, né? Tem que ser falou-me, havia dedicado-se à causa, claro que não pode, se dedicado, daria-me outra chance, claro que não pode, isso aqui é consenso entre todas as bancas, esses três, e só esse daqui que é mais específico, mais especificamente é a vírgula, tá? Porque o ponto e vírgula, as outras também consideram como proibido. Então, no Instituto AOCP, hoje, vírgula, se estuda muito. Não, a gente vai ter uma lógica aqui de hoje, estuda-se muito. Então, beleza, casos proibidos. Em caso de infinitivo, a colocação vai ser facultativa, a gente pode usar tanto próclise quanto que ênclise. Então, em caso de infinitivo impessoal, a colocação vai ser facultativa, beleza? Então, eu falo lá, o rapaz
O rapaz pediu para me ajudar ou para ajudar-me no projeto. As duas construções aqui. E aqui do outro lado, a gente vai aproveitar e vai colocar os casos de próclise. Eu costumo brincar com vocês, fazer assim, ó, nasgue, ride, oi. Isso aqui é só um mnemônico para você não se esquecer dos casos. Então, nós vamos ter aqui palavras de sentido negativo. Não, nunca, jamais, né? Advérbio curto e sem vírgula. Conjunção subordinativa. Gerúndio precedido de em. Pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. E depois eu tenho frases optativas, interrogativas e exclamativas. Então, aqui, ó, basicamente, palavras de sentido negativo é o nosso N, advérbio curto sem vírgula, conjunção subordinativa, gerúndio, relativos, indefinidos e demonstrativos, frases optativas, interrogativas e exclamativas. Isso aqui são os casos de próclise. Então, por exemplo, aqui tinha um pronome relativo, a próclise era obrigatória, né? Aqui tinha um pronome relativo, a próclise era obrigatória. Próclise, o pronome colocado antes do verbo. Mesóclise, o pronome colocado no meio do verbo. Dar-te-ei uma explicação sobre o fato. E ênclise, o pronome colocado depois do verbo. Então, revisamos isso aqui para atender à necessidade da nossa questão de número 4. Aí nós vamos agora para a questão 5. Então, na questão 5, eu tenho lá o seguinte. Em relação às funções morfológicas e sintáticas das palavras destacadas, nos trechos a seguir, assinale a alternativa correta. Então, aqui, ó, sua banca está cobrando morfossintaxe, quer dizer, tudo misturado, né? Já sabe que é assim, né? Com 2 S. Então, basicamente, eu tenho isso aqui. Crianças, apontamos o dedo para tudo, querendo saber o que é, para que serve, como funciona. A palavra destacada é uma preposição, pois liga orações estabelecendo o sentido de comparação entre elas. Primeiro que aqui nem existe o sentido de comparação. Se você fosse olhar só o sentido, já dava. Porque como funciona é de que forma. Funciona, né? Então, o que é, para que serve, como funciona, né? De que forma o que funciona. Esse como que está aqui é um advérbio interrogativo, só não está numa pergunta direta, né? Então, nesse caso, a gente tem um advérbio interrogativo. E assim, a ideia é de modo, não é de comparação também. Então, pela ideia, você conseguiria fazer se você não soubesse a classe. Depois, eu tenho uma outra lógica, que é o seguinte. Às vezes, para não nos sentirmos deixados para trás, esse para, preposição.
somos capazes de fingir que entendemos alguma coisa. Para é uma conjunção, por completar o sentido do verbo deixados. Não, e também conjunção não completa sentido não, tá? Conjunção une orações, então é uma preposição. Em quanto ajuda, esse quanta aqui, ó, flexionado, um pronome, né? Muita ajuda. Eu poderia ter tido. E quão mais fácil, lembrando que ajuda é substantivo, e aqui fácil, um adjetivo, e quão mais fácil minha adolescência podia ter sido. Então, esse quão aí, advérbio, né? Os termos destacados são considerados pronomes. Então, meu primeiro problema, um é advérbio e o outro é pronome, com a função de intensificar os elementos pospostos a eles. Na verdade, o advérbio dá uma noção de intensidade. O pronome não dá essa noção, né? Então, essa que vai ser a lógica aqui. Então, quão mais fácil, eu tenho um advérbio. Mas quanta ajuda, na verdade, eu tenho um pronome indefinido, tá? Então, aqui, ó, errado também. Então, basicamente, já tenho aí 3 alternativas impossíveis para a minha questão, né? Aí, continuo pensando nela. Eu tenho lá assim, ó, humilde sim, porque o que mais se vê são jovens arrogantes que sequer se percebem arrogantes. Então, beleza. O que está acontecendo assim, ó? Que sequer se percebem arrogantes. Jovens arrogantes. A palavra destacada é um pronome relativo com a função de retomar jovens. O que está acontecendo aqui? Na verdade, está retomando jovens arrogantes, porque se eu retomar só jovens, a coesão não seria mantida. São jovens arrogantes que sequer se percebem arrogantes. Então, aqui, ó, o ideal é que a gente tivesse jovens arrogantes, que sequer se percebem o quê? Arrogantes, beleza? Então, essa vai ser a nossa noção aqui. Eu preciso retomar jovens arrogantes. Ah, Flávia, mas eu posso retomar só jovens? Bom, olha de baixo, compara que você vai escolher. Essa daqui é boa. E vai acabar sendo a sua opção como resposta, né? A ideia, o núcleo é jovens. Você é jovem. Mas algo ali aconteceu quando estávamos com nossos 9, 10 anos de idade. Ali, advérbio de tempo, não, né, gente? Então, essa está errada e a sua resposta é essa, né? Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Humilde sim, porque o que mais se vê são jovens arrogantes, que sequer se percebem arrogantes. O que está retomando jovens? Na verdade, a ideia toda, jovens arrogantes. A palavra destacada é um pronome relativo, verdade, com a função de retomar jovens, que é o núcleo, o que garante a coesão da frase. Isso, tá? Tá retomando esse todo aqui. Vamos dizer assim, é boa porque eu consigo eliminar as demais. Então, vamos dizer assim, ele está retomando jovens arrogantes. Só que é o seguinte, a letra A é impossível, porque como é advérbio. A letra B é impossível porque é uma preposição e não uma conjunção. A letra C é impossível porque quanta varia, ó, jamais ia ser um advérbio, né? Então, eu tenho aqui quanta, que é pronome, quão, que é advérbio. A função de intensificar é própria dos advérbios. Pronome não faz isso. Então, essa alternativa aqui é uma bagunça danada. Ela jamais vai, vamos dizer assim, servir como alternativa correta.
Aí eu vou aqui para D, falo assim, ok, o ideal seria retomar jovens, o quê? Arrogantes. Mas o núcleo é jovens, então beleza. E a última, olha, ali é um advérbio de tempo. Não, é de lugar, então isso está errado, resposta letra D. Muitas vezes você fazendo por eliminação também, você entende o raciocínio da banca. Eu falo isso, gente, porque a banca às vezes não é perfeita e a gente tem que acertar a questão do mesmo jeito, né? Só lembrar isso, porque não tem jeito, você não vai anular, tem que fazer.